Pronto. Então, só para registrar para todos, muito bom dia a todos. Estamos sendo gravados, tá? Depois essa gravação vai para o canal do YouTube, né? A principal preocupação é exatamente para que saibam que está sendo gravado. Então, quem eventualmente não quiser participar, entendemos perfeitamente. Quem quiser participar, o faça considerando que estamos gravando, ok? Então, com isso, iniciamos uma conversa bastante informal sobre advocacia resolutiva, né, e principalmente dentro desse componente, desse momento de crise pandêmica do Covid-19 e uma discussão sobre prevenção e resolução de disputas por meio do desenvolvimento de novas competências, tá? Então, nossa ponderação aqui é exatamente discutir um pouco sobre algumas novas abordagens de advocacia, tá? Pensando em novas formas de ver a atuação dos advogados, não só nesse momento, mas também em outros relacionados à expectativa da população e da sociedade em relação aos trabalhos que são desenvolvidos, tá? Bom, vamos basicamente pincelar aqui, tendo como pano de fundo o modelo de Moore, que trata de uma discussão de mudança social necessariamente tem que passar por o que ele chama de triângulo estratégico, que envolve uma análise de capacidade operacional, uma capacidade de legitimidade e suporte, e uma discussão sobre valor público. Hoje vamos exclusivamente falar sobre valor público, até porque esse modelo de Moore já é tema suficiente para um semestre inteiro, tá? E o que é o valor público? Nada mais é do que o valor com o qual determinada instituição contribui com a sociedade, ok? Então, conversar um pouco sobre esse valor público é muito mais fácil usando um bom exemplo, tá? O exemplo de uma biblioteca, por exemplo. Tá? Então, vamos imaginar perguntando para uma bibliotecária: Dona Tereza, qual é o propósito do seu trabalho? Com que você contribui, ou com que a senhora contribui para a sociedade? Ela poderia responder: eu empresto livros. Perfeitamente, é um valor público de uma biblioteca. Ótimo. Agora, aí vem uma outra pergunta. O que aconteceria se essa bibliotecária dissesse também: olha, eu entendo que o meu trabalho é fazer com que as pessoas, independentemente da idade, se apaixonem por leitura. Então, a ideia, precisamente, é começar a fazer com que nós tenhamos uma discussão de qual é o valor da advocacia e com que a advocacia contribui para a sociedade. Esta é a discussão de valor público. Então, aqui vem, de novo, biblioteca é um centro de empréstimo de livros ou é uma instituição voltada a fazer com que as pessoas se apaixonem por leitura? Essa definição, por mais que ela não ocorra de uma forma explícita, ela é fundamental. E aí vem, naturalmente, a nossa pergunta: qual é o valor público da advocacia? Nós estamos aqui para alimentar a máquina judiciária com novas demandas. Qual é o valor da máquina judiciária, do sistema público de justiça, falando até de uma forma mais ampla? É entregar sentenças? É uma forma de ver. Então, a partir desse momento, nós estamos presumindo, e isso aqui ainda tem um espaço amplo de discussão, que nós podemos ver um sistema de justiça como um sistema que entrega sentenças, ou ainda um espaço no qual os indivíduos vão se encantar com formas construtivas de resolução de disputas. E por que isso é tão importante? Vamos trazer, para exemplos, talvez o grande desafio na área de direito de família da nossa década e talvez até desse começo desse século. Nós estamos pensando em o problema de alienação parental. Estou dando um exemplo e que se agrava nesse momento de Covid, em que a gente começa a ter pais alienantes entrando com pedidos na justiça para impedir os pais alienados, né, ou mães alienadas, de terem contato com os filhos, alegando um motivo de saúde. E, curiosamente, nós estamos tendo decisões em todos os sentidos.
de impedir que os pais ou mães vejam os filhos e aí, em outros casos, permitindo que vejam. Mas o grande problema que está por trás disso é nós, nas últimas 2 décadas, como sociedade, não estou falando como magistrados, tá? Como sociedade, já tentamos impor multas, já tentamos inverter guarda, já tentamos, até mesmo de uma maneira mais grosseira, dar broncas, advertências, né? E nada disso tem se mostrado efetivo. Verdadeiramente, nós estamos vendo um sistema que está tendo muita dificuldade de responder às demandas da sociedade. O que algumas experiências já estão mostrando são a exposição de pais e mães alienantes a entrevistas de jovens que se tornam adultos e que passaram por uma vivência de alienação e que mostram, olha, minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo, hoje eu não consigo conversar com minha mãe ou com meu pai, mostrando que há uma ruptura de relacionamento na idade adulta entre a criança que foi vítima de alienação e o pai ou mãe alienante. Então, muitas vezes, esse aprendizado faz com que pais tenham uma mudança de conduta. Então, muito não por um gesto de imposição de multa de um juiz ou advertência, mas por uma preocupação de autopreservação do seu relacionamento com o filho. Então, por que estamos comentando sobre este exemplo? É exatamente para mostrar que talvez nós tenhamos uma mudança no século XXI de papéis dos sistemas de justiça. E o sistema de justiça passa a ser muito mais um espaço de aprendizagem, de resolução de disputas, do que realmente de prolação de sentenças. Tá? A partir desse momento, a gente começa a discutir e argumentar que o valor público de um sistema de justiça é, sim, criar um espaço onde as pessoas vão aprender a resolver seus conflitos. Tá? Então, a partir desse momento, a gente também pode dizer que o valor público da advocacia é essa atuação profissional voltada a auxiliar as partes a se encantarem com as formas construtivas de resolução de disputas ou ainda de simplesmente crescerem como solucionadores dos seus próprios conflitos. Tá? Isso daqui, naturalmente, passa por um desafio de inovação. Eu gosto muito dessa frase da Mary Parker Follett, que ainda é do início do século passado, já tem mais de 100 anos. Ela fala que alcançamos a unidade por meio da variedade. Né? As diferenças devem ser integradas, não aniquiladas nem absorvidas. Né? Lembrando que ela era uma professora de administração. Né? Então, essa é a nossa questão. Não como controlar pessoas, mas como controlar uma situação e sinalizando, o conflito não é resolvido por concessões, mas por inovação. Então, esse é o grande desafio que nós temos, é um desafio de inovação. Como é que nós inovamos o sistema para que nós possamos ter no advogado uma figura de educador? Essa é talvez um dos grandes desafios, até porque, e eu volto aqui, o advogado ele tem esta preocupação e, ao mesmo tempo, ele tem outras preocupações muito legítimas, como, por exemplo, preservar o relacionamento que tem com o próprio cliente. Porque, com um relacionamento ruim, o advogado não consegue talhar o próprio cliente para ter as condutas mais eficientes para si. Então, dou um exemplo aqui ocorrido no meio dessa pandemia. Um determinado promissário comprador, né, tendo tido perdas na bolsa, ele resolveu não pagar o valor principal de uma promessa de compra e venda, né, alegando os problemas de liquidez decorrentes da Covid-19. Mas a verdade é que a obrigação principal era devida no início de março. Era devida no dia 6 de março. Né? E ele estava tentando segurar e postergar o pagamento para poder ter, assim, nós sabemos que toda vez que a bolsa cai, ela se recupera em talvez meio ano e plenamente em 2 anos. Então, se ele pudesse pelo menos recuperar metade da perda em meio ano, já conseguiria ter muito mais facilidade de cumprir com a sua obrigação principal.
Aí o que ele fez? Ele simplesmente já alegou, como muitas pessoas estão fazendo durante esse período de Covid, deu a crise, a primeira coisa que faz, tendo liquidez ou não, é ligar e falar, olha, estamos suspendendo todos os pagamentos por hora até entendermos bem como ficarão nossas contas. E francamente, eu vi um escritório de grande porte no Brasil tomando esse tipo de medida, o que muito me surpreendeu, que claramente o escritório tinha muitas reservas. Então, dentro dessa dinâmica, no caso, o cliente já ligou e dizendo, olha, eu não vou pagar o principal. E aí o promissário vendedor falou, tudo bem, mas você já deu o sinal, você vai perder o sinal. Eu não preciso nem te notificar, mas eu estou te notificando. Tá? E aí, nisso, começaram a conversas entre advogados, né? E o caso só se resolveu quando o promissário comprador trocou de advogado e o advogado novo começou a negociação com o próprio cliente dizendo, eu aceito ser seu advogado nesse caso, mas com uma condição. Né? Você vai fazer o que eu estou te dizendo que você tem que fazer. Porque se eu te disser alguma coisa e você não seguir, lá na frente nós vamos ter muita dor de cabeça. E você vai ter que pagar amargamente lá na frente. E aí, depois dessa, curiosamente, discussão atrás da mesa de discussão, eles se entenderam, advogado e parte, e depois foram e conversaram advogados e chegaram a um bom termo. Né? Então, por que eu estou comentando isso? Porque nós sabemos que existem muitas tensões entre advogados e clientes e advogados quando estão negociando, mas nós temos que preocupar como componente de inovação aquela legitimidade e apoio que existe, né? E que a gente estava discutindo lá na frente. Eu preciso ter um vínculo adequado entre o advogado e o seu cliente. Né? Bom, dentro desse contexto, né, como qualquer relação humana, tá? Nós temos uma possibilidade de solução em qualquer conflito, uma possibilidade de solução em que haja aproximação, né? Uma possibilidade de conflito em que haja afastamento e uma possibilidade de conflito em que haja agressão ou hostilização. Né? Então, aqui estamos classificando de uma maneira bastante genérica falas que já foram trazidas por diversos autores diferentes que estão aí na tela, mas a essência é demonstrar o seguinte, olha, não que uma forma esteja equivocada em relação à outra. Nesse exemplo que foi tratado do promissário comprador e promissário vendedor, tá? O caso só foi resolvido, por incrível que pareça, depois que foi judicializado. Então, em algumas vezes, é absolutamente razoável que a pessoa entenda, olha, eu preciso mostrar dentes, eu preciso mostrar capacidade de litígio para que a pessoa entenda a seriedade da minha demonstração para poder fechar um acordo. Tá? Então, muitas vezes, isso depende muito da pessoa e do próprio cliente. Tá? E a gente vai dizer, olha, não deveria ser assim. Correto, eu concordo, não deveria ser assim. Mas Então, nós vamos tentar viver contra a realidade de mercado hoje ou nós vamos nos adaptar para essa realidade de mercado? Então, isso é uma pergunta bastante interessante. Né? Comento isso e botei essa tela principalmente para que nós consideremos que essas decisões, olha, se eu vou entrar em juízo, se eu vou achar uma solução em que eu trabalhe concedendo, fazendo concessões e me afastando do conflito, ou até mesmo integrando e construindo juntos uma solução integrativa, vai depender muito do caso concreto. Não que exista uma solução absolutamente correta para todos os casos. Né? Bom, dito isso, aí entra a ideia da advocacia resolutiva, tá? Que é uma prática profissional baseada na análise objetiva de probabilidades de êxito, tá? Na identificação apropriada de interesses das partes, na criação de valor em razão de abordagens integrativas, no auxílio com a escolha procedimental adequada, baseada em critérios objetivos e referentes aos diversos processos. Então, eu não posso simplesmente, de uma forma genérica, prescrever mediação para tudo. Tá? Se eu quero ser um advogado resolutivo efetivo, algumas vezes eu vou ter que dizer, olha, nesse caso,
o caso não está maduro para uma negociação. Nós temos que entrar com uma ação declaratória de inadimplemento contratual, apenas para que a pessoa compreenda que nós já estamos nesse ponto, dentro do grau de tensionamento. Então, exatamente nessa análise objetiva, não partir de um pressuposto de que é errado litigar. E ainda, naturalmente, no apoio às partes, no desenvolvimento de competências emocionais que permitam o distanciamento de escolhas baseadas em paixões ou decisões e posições irracionais. Ou seja, é papel do advogado ajudar a parte a enxergar com mais objetividade o contexto conflituoso no qual a pessoa está vivendo. Diante disso, acho que a proposta hoje eu vou rapidamente tocar esses vários temas dentro de advocacia resolutiva. Vou apresentar qual é a proposta que está sendo trabalhada junto com algumas OABs para a capacitação em advocacia resolutiva, e também diretamente com alguns grupos de advogados, e ainda ao final apresentar um questionário para que quem está participando possa colaborar. Perdão, interrompi porque tínhamos 20 pessoas na lista de espera. Enfim. Seguindo, fazer como é que todos aqui poderiam participar e colaborar com a própria advocacia resolutiva e a expansão desse movimento, se consideram. Naturalmente, tem todo o espaço para que apresentem questionamentos, são todos muito bem-vindos. E aqueles que acabaram de entrar, eu só trago a informação de que em poucas horas nós vamos colocar esse vídeo disponível na página de YouTube, para quem quiser assistir o começo. Muito mais uma apresentação geral do que o que construiu a advocacia resolutiva. Então, vamos falar brevemente sobre a advocacia resolutiva, iniciando sobre análises objetivas de probabilidade de êxito. Ok? Então, nós temos uma questão bastante delicada aqui, que é a tensão entre a expectativa de resultado e uma análise objetiva. Então, o que acontece muitas vezes com o cliente? Ele imagina no começo de um processo que ele vai ganhar. E por que ele imagina que ele vai ganhar? Porque muitas vezes o advogado diz, eu acho que a gente vai ganhar. E eu ficaria muito perturbado de imaginar que um advogado está iniciando um litígio sem acreditar que vai ganhar. Então, muitas vezes, até em audiências de conciliação, eu peço para os advogados anotarem numa folha de papel qual é a probabilidade de êxito que acreditam possuir. E, curiosamente, volta e meia, a gente tem começo de audiência em que os advogados me dão o papel, eu olho o percentual e os dois percentuais somam algumas vezes 180%. Aí eu sorrio e falo, olha, eu queria, antes de mais nada, agradecer os advogados que estão aqui, porque estão sinalizando realmente terem vestido a camisa dos seus clientes. Eu estaria muito preocupado se algum advogado dissesse que eu tenho 20% de chance de êxito. Nós não esperamos que no começo de um processo longo de litígio, alguém tenha descrédito em relação à própria questão, às próprias chances de êxito, a probabilidade de êxito. Ao mesmo tempo, nós sabemos que errar uma probabilidade consiste em jogar dinheiro fora, em descartar recursos financeiros importantes. E aí dou um exemplo. Se nós temos uma pessoa bem conhecedora de esperança probabilística, ela vai olhar um prêmio da Mega Sena e fazer um cálculo de quando vale a pena apostar na Mega Sena e quando não vale a pena apostar na Mega Sena. E o cálculo não é muito difícil.
Tá? Nós sabemos, do histórico brasileiro, que ganhar na Mega Sena é uma chance de 0,0000006%. Então, com essa chance de ganhar, presumindo que eu estou ganhando sozinho, eu tenho que ter um prêmio que justifique 0,000006 vezes o prêmio ser igual ou maior que R$ 10,50. Ok? Então, nesta análise, se eu tenho um prêmio de, como tem essa semana, R$ 80 milhões, eu posso dizer, olha, objetivamente não vale a pena jogar na Mega Sena essa semana. Tá? Naturalmente, nós sabemos que as pessoas não jogam na Mega Sena por esse motivo. Elas jogam na Mega Sena, na verdade, comprando aquele sonho de algumas horas ou alguns minutos que a pessoa tem logo depois de comprar a Mega Sena e está com o bilhete na mão, bota no bolso e começa a imaginar o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena essa semana. Então, esse prazer que a pessoa tem justifica também o dispêndio. Agora, a ideia aqui é exatamente pensarmos, né, em quão efetivos nós somos na hora de avaliar a expectativa de resultado. Porque algumas vezes, e eu estou dando um exemplo recente, de duas pessoas que estavam discutindo uma posse numa casa na Praia do Forte, daí porque a imagem é uma imagem de casa de praia. Né? E os dois advogados achavam que tinham 92% a 94% de chance de êxito. Está ótimo. Agora, o que acontece se isso aqui estiver errado? Eles perceberam que, olha, a perda em médio e longo prazo seria muito grande. Né? A solução curiosa foi, dentro de um espaço de conciliação, eles simplesmente foram consultar um terceiro advogado que diria para cada um quais são as reais possibilidades de êxito. Diante disso, eles simplesmente, diante dessas realidades e probabilidades de êxito, analisadas por uma terceira pessoa, e principalmente tendo ouvido, no caso do magistrado, que era legítimo para o advogado acreditar que realmente tinha chances de êxito muito elevadas, porque este é o papel do advogado, é acreditar no cliente e lutar pelo cliente. Tá? Que eles poderiam levar para um terceiro que faria uma análise objetiva que facilitaria a solução. Em questão de semanas, o caso foi resolvido por um acordo direto entre os advogados que não precisou de um mediador. Né? E a gente pode discutir no final algumas vezes em que realmente a gente percebe que o mediador ele pode não contribuir tanto quanto um próprio advogado que tenha conhecimento, vamos dizer assim, exauriente naquele tema de direito. Eu leciono na Universidade de Pepperdine, na Califórnia, e um fato que eu sempre vejo com muita curiosidade é como quase 90% das mediações na Califórnia são mediações avaliadoras. Então, não é que eles não conhecem a mediação facilitadora, é que muitas vezes o próprio advogado ele tem mais conforto em uma mediação avaliadora do que facilitadora. Ainda que, pessoalmente, eu goste muito mais de uma abordagem facilitadora. E aí vem uma questão que é muito interessante, nós podemos conversar perto do final, né, que é o quanto nós escolhemos o processo em função do quanto nós acreditamos no processo e temos ganhos individuais como mediadores ou como gestores e o quanto realmente é a expectativa do próprio usuário. Né? Então, aqui, daí a importância de uma análise objetiva de probabilidade de êxito. Saber que tem um grande professor, né, que vai sentar e ouvir muito rapidamente os advogados. Não precisa, é uma avaliação neutra preliminar. Tá? Não precisa exaurir provas. É simplesmente dizer, olha, vamos presumir que a doutora Olga traga essas informações e eu consiga demonstrar essas informações. Qual é a probabilidade de êxito? Tá? E se a doutora Olga não conseguir demonstrar isso? E assim por diante. Então, percebam que tem muito exatamente de ter algum empurrão para uma visão objetiva
e centrada em números. Tá? Bom, segundo componente, e aqui eu sinalizo, olha, a ideia era fazer essa pequena apresentação para as pessoas que seguem a página do YouTube. Então, eu presumo que todos já fizeram um curso de mediação. Eu não sei porque alguém se puniria seguindo a página de YouTube de alguém que trata de mediação sem ter feito um curso de mediação. Não faria tanto sentido. Então, por isso eu posso pular muito rapidamente alguns temas que já são elementares em teoria de negociação. Mas um dos pontos é nós precisamos ajudar as partes a identificar apropriadamente os interesses reais que elas têm. Tá? E algumas vezes esses interesses reais se sobrepõem à proteção jurídica desses interesses, ou seja, seus direitos subjetivos, né? E outras vezes não. Então, o exemplo que eu dou são de duas irmãs que estão dividindo um quadro que receberam de herança, um quadro de um pintor famoso. Né? E algumas vezes, uma das irmãs, ela já tem, assim, estou dando um exemplo real, ela tem uma vida muito bem estabelecida, tem um emprego que a remunera muito bem, além disso, o marido tem um emprego também que é muito estável. Né? O interesse do quadro é principalmente ela poder olhar e ver que aquilo ali era a lembrança de infância dela, mas não é a questão financeira. E a outra irmã, por sua vez, tem interesse do quadro, porque sabe que é um quadro de um artista famoso, e ela fala, olha, eu tenho as minhas lembranças dos meus pais, com muito afeto, tá? Mas hoje eu estou tendo dificuldade. Então, eu quero esse quadro, eu quero vender o quadro. Né? Então, algumas vezes, essas dinâmicas elas entram muito mais numa negociação para mostrar que nós não temos preocupações dos direitos subjetivos e pecuniários e muito mais dos interesses reais. E eu vou tratar nos próximos slides como isso se torna uma realidade. Tá? E aí, dentro desse exemplo, quero também trazer a ideia da necessidade de pensarmos em criação de valor em razão de abordagens integrativas. Né? Ou seja, na abordagem integrativa, nós necessariamente criamos valor na negociação. Tá? E isso parte de uma premissa que é basicamente de dois professores de matemática aplicada à resolução de disputa, que falam que, o Brahms e o Taylor, né, que quando duas ou mais pessoas percebem um mesmo bem de forma distinta, há possibilidade de ganho. Né? Então, as duas irmãs brigando pelo quadro, a última coisa que elas devem fazer é pegar uma avaliação e contratar um avaliador, levar para leilão ou levar para... Por quê? Porque isso provavelmente não está gerando, do ponto de vista operacional, um processo de resolução de disputas enxuto que permita que elas otimizem seus ganhos. Tá? Então, dando esse exemplo, vamos imaginar que a primeira irmã valore o bem, e aqui tem uma imagem do quadro, tá? Em R$100. Tá? E a segunda irmã valore o bem em R$60. Tá? E aí, basicamente, a segunda irmã está dizendo, olha, não, eu acho que a gente tem que vender. Não acho que a gente tem que vender, é um bem de família, a gente alterna, fica 2 anos comigo, 2 anos com você. Ela fala, não quero o quadro por 2 anos, eu quero o quadro para poder vender. E eu conversei com um advogado e o advogado me falou que eu não sou obrigada a permanecer em condomínio. Eu não sou obrigada a ter esse quadro com você ao mesmo tempo. Então, eu tenho o direito de vender, por isso que eu quero vender. Ok. Então, uma valora em 100, a outra valora em 50. Nós poderíamos tranquilamente entrar em juízo, tá? Uma ação para desconstituição desse condomínio. Vamos imaginar que já tenha passado por todo o processo de inventário, e isso aqui foi consolidado dessa forma. Tá? E aí vai para o avaliador e assim por diante. É uma possibilidade. A outra possibilidade seria simplesmente as duas escreverem de novo um pedaço de papel e indicarem quanto que valoram o bem. Aí uma botaria 100, a outra botaria 60. Tá? E nós estabeleceríamos dessa forma que um valor ideal para o bem seria o meio termo, 80. Tá? E aí, quem que ficaria com esse bem por 80? Quem mais valora ou quem menos valora? Tá? Aí, naturalmente,
provavelmente faria mais sentido quem mais valora o bem ficar com ele por 80. E aí vamos ver como é que isso funcionaria. Tá? Para a primeira irmã, ela ficaria, ela tem, na sua percepção, metade do bem, ou seja, R$ 50, que é 100 dividido por 2. Tá? A segunda irmã, na sua percepção, ela teria 30, que é metade do bem, 60 dividido por 2. Tá? Perfeito. E o que aconteceria se nós criássemos esse, ele chama em teoria de resolução de disputa, esse valor de Naster, tá? Esse valor intermediário das avaliações. Tá? Nós teríamos o quadro por 80. E quem ficaria com o quadro? A irmã que mais valora o bem. Ela que achava que o quadro valia 50, está comprando a metade da outra irmã por 40. Ela está comprando algo que ela acha que vale 50 por 40. A outra irmã está vendendo algo que ela acha que vale 30 por 40. Pela simples divisão, uma irmã ganhou 10 e a outra irmã também ganhou 10. Tá? Se nós tivéssemos advogados aí, atuando nessa forma resolutiva, nós tranquilamente poderíamos dizer que cada irmã vai ficar com... a primeira irmã vai pagar 40 no quadro, tá? E pagar 5 de advogados, de honorários advocatícios resolutivos, tá? E a outra irmã vai receber 40 e pagar 5 de advogados de honorários resolutivos. Ok? Então, dessa forma, cada um vai sair com metade mais 5 e ainda tem dinheiro para os advogados. Fez sentido? Né? A forma de dividir gerou valor. A forma de dividir gerou a possibilidade de que cada um saísse com mais do que a sua percepção de metade. Tá? E a partir daí, gerou também valor para o advogado. Tá? Esta é uma premissa essencial para a advocacia resolutiva. É demonstrar o ganho que está sendo gerado para as partes. Né? Então, a partir daí, qual é a proposta? Né? É dizer, realmente, nós precisamos ter uma análise integrativa, né? E, ao mesmo tempo, essa análise integrativa ela demanda um caminho próprio, ou seja, eu preciso de auxílio na escolha procedimental adequada para realmente gerar essa integração. E deixando muito claro, não é necessariamente uma exclusão do litígio. Ele pode ser muito bem uma resolução por intermédio do litígio. Tá? Algumas vezes nós sabemos que tem pessoas que só resolvem em juízo. Tá? O exemplo que nós tivemos recentemente aqui nesse período de Covid, estava evidente, o promissário comprador era aquele tipo de empresário que está sempre um passo à frente dos credores. Não é algo que a gente gostaria de ter como parte, mas é a realidade dele. Tá? E talvez não seja o momento de fazer com que ele mude a forma de ser, principalmente no meio de uma pandemia em que ele está preocupado com insolvência. Okay? Então, dentro dessa visão, a preocupação é exatamente mostrar que existe uma fórmula de esperança probabilística para cada processo de resolução de disputas. Tá? Essa probabilidade dizendo, olha, se nós formos a juízo, existe uma árvore de decisão que precisa ser trabalhada e essa árvore de decisão ela vai mostrar que nós poderíamos chegar a essa solução ou aquela solução. Um dos pontos que eu acho que é muito importante imaginar é que o espaço de resolutividade ele não se fecha. Não é uma janela que se abre e se fecha de tempos em tempos. A única diferença é que algumas vezes a janela está aberta para um dia nublado. Tá? Então, por que a gente está dizendo isso? Porque muitas vezes a prática cotidiana no Brasil olha, não chegamos a um acordo, fomos a juízo. Foi a juízo, não tem mais acordo. Por quê? Não, porque agora já estamos litigando. Por quê? E muitas vezes são práticas que corroem possibilidades de solução. Eu acho que a principal preocupação é entender que muito faz parte do jogo de barganha posicional
e que é o grande problema até da abordagem de negociação de Harvard, é que, de certa forma, fora de Harvard, se trabalha como se a abordagem de negociação fosse puramente colaborativa e nós realmente precisamos pensar em formas de fazer com que as pessoas colaborem. Não, a abordagem de negociação ela trata também do que lidar como lidar com pessoas que não estão tão abertas assim às soluções, né, às soluções colaborativas. Ok, então, ou seja, eu negocio, que é um dos pontos do William Murray e do Bruce Patton, eu negocio com terroristas. Olha, a você dizer que não negocia com um terrorista é uma forma de você começar a negociação. Então, são esses componentes que precisam ser considerados. Tá? E ainda, o apoio às partes no desenvolvimento de competências emocionais que permitam o distanciamento de escolhas baseadas em posições irracionais. Então, o que é isso? Eu não consigo fazer nada do que foi discutido antes se a pessoa diz: eu estou tão aborrecido com esse comprador que eu agora quero fazer ele perder o sinal e eu estou disposto a entrar com uma ação de declaração de inadimplência absoluta só para que ele perca o sinal. E eu vou litigar contra ele. Realmente agora eu sou uma pessoa normalmente calma, mas vou arregaçar as mangas e vou para a briga. Ok, nós todos já tivemos usuários, clientes que respondiam dessa forma. E nós entendemos que uma das tarefas nossas é exatamente auxiliá-las a ter uma escolha mais racional, que envolve o desenvolvimento de competências emocionais. Isso vai ser feito na sala de reunião do escritório de advocacia? Provavelmente não. Provavelmente isso vai indicar e vai demandar a gente achar caminhos que envolvam a participação de outros profissionais. Então, uma das questões que eu traria seria, olha, o que acontece se nós começarmos a dizer, olha, o meu trabalho dentro de advocacia é achar um caminho, tá? E eu vou contar com colegas advogados experientes que vão poder trabalhar essa situação diretamente com você, meu cliente, comigo, para que a gente possa, ter não a minha visão de probabilidade de êxito, e sim uma visão neutra, tá? E também uma visão focada a olhar com racionalidade ou absoluta isenção emocional essa situação. Tá? Por que isso é tão importante? Porque blinda o próprio advogado em relação ao seu rapport com o cliente. Tá? Então, e como isso é feito, naturalmente, isso pode ser feito de uma série de formas distintas, mas aqui, só apresentando 3 das 5 ferramentas, as regras não executáveis, que são trabalhadas pelo Fred Luskin, lá de Stanford, né, em que ele sugere que nós, quando estamos aborrecidos porque criamos uma regra que não podemos executar. Então, estou vendo uma série de pessoas que esperaram muito tempo na sala de espera, tá? E possivelmente estão aqui chateadas. E poxa, a pessoa pode estar chateada dizendo com a seguinte regra mental, tá? Eu estava na sala de espera às 11h05 e só fui entrar na fala às 11h09. Né? Não se justifica esse atraso de 4 minutos. Né? Perfeitamente. É uma regra que a pessoa criou, só que ela não consegue cumprir em relação ao administrador desse encontro. Né? Porque ela está apresentando a regra para si mesma. Né? E para quem viveu isso, eu posso apenas lamentar, como eu estou desenvolvendo sozinho isso, eu tenho que aprovar as entradas, porque, como eu comentei no início, o Zoom está criando mecanismos de segurança em relação à sua plataforma, e isso envolve a admissão individual de cada um dos participantes. Então, de novo, aproveitando a deixa, para quem ficou esperando um pouco mais na sala de espera, peço desculpas por isso.
Quem não conhece, vale muito a pena fazer uma busca de Google, Fred Luskin, Luskin, tá? É um profissional que eu tenho recomendado já há pelo menos 15 anos, tá? Ele é muito bom e vale a pena acompanhar o trabalho dele. Tá? E as outras formas são formas que todos que já fizeram curso de mediação conhecem muito, a ideia de validar sentimentos, precisão empática, tá? Discurso, o que eles falam, tailored speech, né? Que é o discurso individualizado para aquele cliente, aquele usuário, né? Então, tentar entender o que se passa pelo usuário para que ele esteja aborrecido, para que ele possa administrar aquilo de uma outra forma. Enfim, tem uma série de outras maneiras. De novo, isso é um trabalho para o advogado? Não necessariamente para o advogado, mas provavelmente ele vai se fazer valer de auxílio de outros profissionais que vão ajudá-lo a, vamos dizer assim, preparar o seu cliente para que possa participar de uma negociação e, principalmente, não deixe dinheiro na mesa. Tá? Não perca a oportunidade de excelentes negócios. Tá? Ainda, um tema fundamental que faz parte da advocacia resolutiva é a própria monetização do tempo. Né? O advogado resolutivo ele precisa estar alinhado com a compreensão de algumas noções de empresa, de empreendedorismo, a ponto de compreender que R$1 milhão hoje é muito diferente de R$1 milhão daqui a 2 anos. E R$1 milhão hoje é muito diferente de R$1 milhão corrigido monetariamente daqui a 2 anos. Tá? Por quê? Porque quem tem esse valor hoje provavelmente vai fazer uso dele de uma outra maneira. Tá? Ainda, uma estimativa de custo de hora de engajamento da própria parte, tá? E, sobretudo, uma análise de custo de oportunidade. Tá? Então, vem todo um pacote de compreensão que nada mais é do que uma análise de empatia do advogado em relação ao próprio cliente. Né? Ok, vale a pena a gente discutir isso? Vamos botar na ponta do lápis para ver se vale a pena? Tá? Fantástico, agradeço a presença de todos e aproveito para desejar um excelente fim de semana, aproveitando os seus familiares e a segurança de casa. Okay? Abraços a todos.